Bem-vindo ao StartCast, o podcast da KFG, onde tudo são pessoas. Estamos aqui para o primeiro programa do nosso podcast, mais uma inovação, mais uma ideia. Eu vou estar recebendo aqui para a gente bater um papo hoje, conversar. Nada mais, nada menos que essa figura, seu Angelino Duarte, fundador da KFG Distribuidora, e Fernando Duarte, diretor comercial da KFG Distribuidora, os dois empreendedores aí que deram início a tudo isso. Então, sejam muito bem-vindos. Nosso primeiro programa, mais uma vez, são 11 anos da nossa história, 14 anos de KFG. E chamar vocês aqui para bater um papo hoje. Tudo bem, seu Angelino? Tudo bem, Tudo bem, Francisco? Tudo bem. É alegria, né, Francisco? Fazer mais um podcast. Mais uma inovação, né? Mais uma inovação da KFG. É maravilha, né? Perfeito. Vamos contar a história. Vamos falar um pouquinho, né, Chico? Obrigado pelo convite. Eu acho que a gente está aqui desenvolvendo mais um produto para levar bastante conhecimento para o mercado e também apresentar um pouco da KFG, né? Acho que a gente está aqui de uma maneira formal ou informal. Acho que a gente quer conversar um pouco sobre esse mercado de distribuição também, dos nossos parceiros, fornecedores, clientes, contar um pouco da nossa história aí. E obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. A gente vai receber bastante gente, né? Sim, Com certeza, Francisco. Vamos tentar contar essa história aí, passar para o público que nos acompanha em casa. Um pouco de empreendedorismo, um pouco de inovação, vocês como empresários. Vou querer ouvir um pouco do senhor, como que tudo isso começou, né? Eu sei muito dessa história porque trabalho junto com eles há muitos anos já. Acompanhei todo esse crescimento, todos os desafios, né? Da onde? De Chapecó para o mundo. Chapecoense, um gremista e um colorado aqui, hein? Bem, Francisco. Angelino, vamos deixar os gremistas de lado, né? Vamos falar só dos colorados. Vocês vão se ofender, daqui a pouco já dá problema. Então, pessoal, vou começar perguntando para o seu Angelino. Seu Angelino, da onde que veio o start do senhor montar a KFG Distribuidora? Como que isso tudo começou? Francisco, tenho certeza, Fernando, eu tenho certeza que isso está no sangue, na veia. E quando a gente tem esse entendimento, que as coisas, se você der foco e entendimento para iniciar um negócio com energia positiva e trazer para o seu lado pessoas positivas, com energias positivas, tudo dá certo. E esse é um case da KFG. A KFG iniciou com esse entendimento. Pessoas, né, cuidando dela, trabalhando com ela. Então, veja bem, quanto isso é importante para a KFG e para qualquer empresa, qualquer empreendedor. Saber trabalhar com as pessoas. Né? O melhor entendimento hoje de qualquer empresário tem que estar no sangue, na veia, o ser humano. Trabalhar com ela e trabalhar com o ser humano. Por isso que o tema, né, isso é um consenso entre toda a gestão da KFG. O tema do programa é tudo são pessoas, porque é uma frase que a gente sempre repete nos bastidores, né? Marcas e produtos não fazem negócio, né? Quem faz negócio são pessoas. Perfeito. E negócios são oportunidades. Muito bom esse tema, hein, Chico? Né? Muito bom, hein? Negócios são oportunidades. E a gente ouve bastante, né, seu Angelino, nas reuniões que a gente aplica, o Fernando mais à frente disso também há um bom tempo, que a pergunta que a gente mais responde de visão de futuro a máquina vai nos substituir? E aquilo que a gente sempre repete, não, a máquina não substitui o ser humano, não substitui a relação, tudo são pessoas. Seu Gênio, quantos anos de experiência comercial o senhor tem? Então, fui representante comercial 23 anos, e hoje com a KFG 14 anos, né? Fez agora em 18 de fevereiro, fez 14 anos, e então aí tem uma somatória aí de 40 anos. Quase 40 anos. Com pessoas. Trabalhando com pessoas. Mas de idade ele tem 35? Não, 35 não. De idade tem 35. Eu costumo dizer, Francisco, Fernando, me permite fazer essa colocação, o pessoal da manutenção, que eu vou nos 102 anos.
Aí o que eles falam, os dois? Amém. Os três, aliás, lá, os três. São Angelino, o senhor vai 102 anos, você vai incomodar muito ainda. O Everton é apaixonado, né? O Everton e o Juliano, se mexer com o São Angelino, acabou-se. Ninguém bota a mão. Fernando, e você? Comercialmente falando, quantos anos de experiência? Acredito que dá pra gente falar de uma forma bem superficial, no sentido de história, realmente. 3 anos, na verdade, eu acompanhei o São Angelino por muito tempo, né, na empresa que ele trabalhou e seguiu carreira, na parte de entrega e vivendo dia a dia o cliente em si, a negociação, o formato de negócio por muito tempo. E aí, desde os meus 12 anos, sempre gostei de caminhão, e sair para fazer entrega, então acompanhava desde pequenininho. E aí fui criando essa história, fui criando esse contexto, que eu acho que ali veio um pouco da minha formação profissional, né? E aí fui crescendo, fui me adaptando, né? No mercado. Tive uma única experiência como representante comercial numa empresa terceira, né? E depois toda a minha carreira e meu desenvolvimento foi dentro da KFG. Então, acho que a gente tem aí 17 anos, né? Com KFG 14, então 17 anos aí, parte profissionalmente assim como de maior de idade, né? Vamos dizer assim. Eu lembro bem do início, e aí já trazendo um pouco do meu contexto, como que eu conheci o São Angelino. Onde que nós conhecemos, Chico? No posto Samuara, lá em Chapecó. Lá em Chapecó, no Trevão. O São Angelino foi lá. Trevão. Eu estava na cidade de Arvoredo, é um pequeno município catarinense, né? Na verdade, a maioria das pessoas só conhece pela placa, porque passa ali de Chapecó para Seara, mas nunca desceu lá, E eu lembro muito bem desse dia e também lembro do dia que eu conheci o Fernando. Nós conhecemos num posto de gasolina. O Gustavo estava junto. O Gustavo é irmão do Fernando. Para quem não sabe, o Fernando é filho Naquele dia o Francisco não estava nervoso, Fernando. Não estava nervoso, porque geralmente quando ele fica nervoso ele começa a puxar as calças para cima, entendeu? Aquele estava bem tranquilo, né, Francisco? Bem entrevista tranquila, Francisco. Não, mas até hoje até hoje a gente conversa sobre isso, porque se uma coisa ficou marcada, 2 coisas ficaram marcadas, né? O nosso encontro, a primeira vez quando a gente se conheceu, e o churrasco lá que tava bom, né? Tava bom. Lá naquela senhorinha, lá naquele fogão de lenha. Eu não lembro o nome do posto, mas é ali em Pinhalzinho, ali chegando também o Oeste Catarinense. Nós estamos no sul do país, estamos na cidade de Tubarão, né? Moramos aqui hoje, apesar de sermos de... O seu Angelino era aqui natural de Tubarão, né? O Fernando também nasceu aqui. Natural da cidade aqui próxima, Armazém. É que hoje já não é mais Armazém, hoje ela cresceu, agora já virou supermercado. Boa, não é mais o Armazém. Cresceu, tá vendo? Cresceu bastante, Armazém. Eu sou uma cidade amiga. Mais à frente ali, um pouquinho menor do lado, vizinho é São Martinho, né? Mas o Roduto aqui o Gustavo é daqui de Tubarão, a minha mãe, a dona Cátia, é aqui de Tubarão também, né? Então os filhos já são daqui de Tubarão, então a gente tá... Uma boa pergunta. KFG. Mas Francisco, só para complementar, eu sou natural de Armazém, a cidade amiga, né? Uma cidade acolhedora, né? Então é ali que o seu Angelino foi gerado. Começou a caminhada. Começou a caminhada. Os primeiros passos. Tenho um carinho pela cidade de Armazém também. KFG. Qual o significado de KFG? KFG tem a ver com a nossa família, né, Chico? Certo. Kátia, Fernando e Gustavo. Kátia, Fernando e o seu Angelino a gente decidiu tirar tirar só fora. O presidente fora. Não, né? Na verdade eu não sei se está aqui, mas a primeira logo da empresa, mas lá no administrativo tem, né? Então a gente fez uma pequena adaptação. Está sim, vamos mostrar. Essa era a primeira logomarca da KFG quando ela começou. Posso dizer que no porta-mala do carro do senhor... Começou no porta-mala, Francisco, num estilo azul. Estilo azul. Azul piscina, cara. Isso que ele é colorado, né? Mas imagina, Chicão, trabalhar com um produto no porta-mala de um carro. Mas só tem um detalhe, Francisco, que eu vou passar para você e para o Fernando, que é importantíssimo. Eu trabalhava com um produto, mas com um bloco de nota certinho, exatamente correto. Já entendeu? Começou certo. Correto. Pequeno, correto. Mas correto. Todo produto que eu tirava dentro, que saía com ele para trabalhar, saía com nota fiscal. Eu ia dando baixa a cada cliente que eu vendia o produto, Francisco. Eu tirava nota. Dava baixa naquele produto ali com nota fiscal.
Você entendeu? Que aí, olha o quanto é importante você começar o negócio correto. E hoje a KFG está correta 100%. E o que o senhor traz é muito interessante, senhor Angelino, porque num país e todo mundo você que é empresário ou você que pensa, né, em abrir um comércio, um negócio, seja ele qual for, o quanto é difícil ser empresário no Brasil, né? Eu diria que é praticamente heróico ser empresário no Brasil. É um emaranhado fiscal e tributário gigantesco, né? Às vezes dá a impressão que é tudo contra o empresário, né? E na verdade o empresário é que gera as nossas riquezas, o empresário é que gera oportunidades. Eu lembro muito bem quando eu comecei a trabalhar com o senhor internamente, não mais como representante, mas internamente. A primeira conversa que o senhor teve comigo foi que a minha responsabilidade ela não era, junto com o Fernando, com o departamento comercial, né? Ela era com, na época, as mais de 70 famílias que sobreviviam já do negócio. Então, exatamente, Francisco. Hoje nós temos quase 350 colaboradores, né, no grupo KFG. 350 colaboradores. Então, olha, a responsabilidade não é só do seu Angelino, né, eu digo do Fernando, do Francisco, é de todo o time, é de toda a KFG, de todo o grupo KFG tem uma responsabilidade naquele trabalho. Eu sempre costumo dizer que a cadeira que ele senta é de muita responsabilidade. Entendeu? Não é sentar numa cadeira por sentar numa cadeira. Não, você senta para fazer um trabalho, tem que ser bem feito. Tem que ser muito correto. Por quê? Porque se você não fizer correto, pode lá na frente ter um problema maior. Então você faz a coisa certa, dá certo. E dentro disso, né, Chico, é importante a gente colocar que para chegar até aqui foram muitos desafios, né, cara? Bastante, né? Indústria, mercado, regulamentação de mercado, produtos, pode, não pode... Eleição, enfim, tem greve dos caminhoneiros, enchente, né? Que a gente completou um ano agora aí. E crescimento também, né? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Então, o mais legal disso tudo é a gente estar idealizando e conquistando, né? E nessa trajetória conhecendo pessoas que a gente está levando para a vida, né? Então, a gente contou um pouco aqui da história de quando a gente se conheceu, certo, né? Mas também tem outras pessoas que fazem parte disso, né? E a gente é muito agradecido por isso, né? E muitos deles vão passar por aqui, muitos deles vão estar aqui. Né? Dá para citar alguns aqui, né? Mas fica até um pouco chato assim, não esquecer de alguém. A gente precisaria nós temos 40 minutos de programa, nós precisaríamos uma hora só para contar falar, nomes, né? Mas a gente tem essa gratidão, né? E eu digo que uma das grandes viradas de chave da KFG foi o Gustavo, quando contar um pouquinho dessa história. O Gustavo, ele fazia faculdade na UFSC, né? Ali em Floripa, em Florianópolis. E aí ele chegou uma certa vez para mim, pro Gustavo, pro seu Angelino, pro pai, e falou assim, ó, ou vocês vendem mais mix de produto, ou vocês não vão muito longe com essa distribuidora aqui. E aí ele viu que o negócio tinha futuro, ele teve uma visão ali bem bacana e abandonou a faculdade na Federal e veio dar continuidade aqui na Unisul, aqui em Tubarão, né? E ali começou, né? Margem, markup... Coisa que a gente que é o contador, né, Francisco? Contabilidade. A gente mesmo, né, cara? A gente que vem no comercial não dá muita bola para isso, não. Não dá, vamos vender, contabilidade é uma das coisas que o Gustavo sempre trabalhou muito forte nesse sentido, né? Nós já tivemos 16 contadores dentro da KFG, tu acredita? 16 contadores. E hoje nós estamos em 10. Ainda comentei ontem ainda. Quando a gente vinha da Feira de São Paulo, eu comentei ainda ontem. Que nós tínhamos 16 contadores, nós temos 10. Mas por que a gente diminuiu o número de contadores? Porque a gente investiu em tecnologia. Sim. Então isso é importante. A empresa vai investir em tecnologia, ele vai diminuindo o espaço ser humano, né? Mas mesmo assim a gente não diminuiu o espaço na contabilidade do departamento de tributário e fiscal, mas vem aumentando em outros setores, né? Na logística, enfim, no centro de expedição, né, Francisco? Então veja bem quanto a empresa vem evoluindo nesse sentido. É uma empresa realmente que investe muito em tecnologia também, né? Então isso é importantíssimo. Mas deixa eu concluir um negócio aqui que o Fernando está falando ali. Olha só, lá atrás, quando a gente começou na KFG, como era difícil prospectar uma indústria.
você ter aquela credibilidade. E hoje a gente tem indústrias de todo canto do país até o exterior. Então isso é importante. Sim, Veja bem a credibilidade que a KFG tem hoje. Agora tem muitas oferecendo, todos os dias batem na porta. E ainda comentei com o Francisco na semana passada, Fernando, quando ele foi na minha sala antes de viajar, eu disse: Francisco, vamos tratar todos, sem exceção. Qualquer fornecedor que bater na nossa porta, nós temos que receber ele bem. Não é verdade, Francisco? Falei isso na semana passada. Receba ele bem. Abrir o portão, a empresa tem que estar lá de portas abertas, com sorrisos, para receber qualquer, não só o fornecedor. Qualquer pessoa que vai visitar a nossa empresa tem que ser bem acolhida. Por quê? Esse cidadão, essa pessoa que vai lá hoje visitar a nossa empresa, amanhã ele pode estar vendendo o quê para nós? Ele pode estar com um mix de produto para oferecer. Pode estar com algum mix bacana. Né? Então a gente tem que ter um acolhimento. E a KFG tem isso na veia, né? na entidade, a gente até queria, dela. né? Às vezes a gente conversa, né, Chico? Às vezes a gente até queria estar mais perto da indústria, né? Dos representantes, dos RCAs, os representantes, ou CLT, que passam dentro da KFG, que são nossos fornecedores, né? A gente queria estar fazendo churrasco, tomar uma gelada, fazer com que eles pagassem um churrasquinho para nós aí, pra né? nós, mano, tem é uns caras aí que prometeram aí, mas até agora... Pra fazer um futebol, né, Francisco? Futebol com os fornecedores. Dá pra gente fazer também. Dá pra fazer isso aí, cara. Já vamos alinhar isso aí pra fazer um futebol. Só que eles não... A gente não é eles, né? A gente às vezes não consegue, né, dar atenção pra todo mundo, né? O negócio hoje é muita gente envolvida, mas o interessante é que é o seguinte, de uma maneira ou outra a gente sempre tenta encaixar as pessoas dentro do processo. Sim, né? sim. Então, Até peço desculpas aí, né? Às vezes a gente não consegue dar atenção, né, Chico? Mas não é porque a gente não quer. Cara, é tanta coisa que a gente no dia a dia, né? Mas é isso aí. Deixa eu te contar uma coisa, Chico. Tem uma história, cara, que foi acho que as primeiras pequenas convenções que a gente fazia, você se reunia lá na Dom Laurindo, né? Dom Laurindo. Até quem quiser acessar aí depois aí é pousadomlaurindo.com.br. A melhor comida eu já provei na vida. Liga lá pro André e pergunta, ele sabe a diferença da copaíba para passar e do óleo de copaíba para tomar. O André sabe. O André sabe. Sabe qual que é a diferença, gente? Para tomar você toma e para passar você passa. Tu passa. Essa é a diferença. É 30 ml, né, Chico? Se passar no corpo 30 ml tem que ser 10 frascos, né, cara? Um frasco não chega. Um corpo desse tamanho aí, imagina, né? Porque agora Sim. tem que tomar banho de balde, senão não funciona, né? Não funciona, qual o produto? O 30 ml não 30 funciona, ml tem que tomar banho de balde. Tem que diluir, né, cara? O produto é bem concentrado, dilui ele num balde e passa, cara. Enfim, e aí a gente, nessas pequenas convenções, teve uma história que aconteceu do Felipe, né? Do Felipe. Se eu te contar que ele mandou mensagem pra mim ontem e mandou hoje de manhã. Sério, Felipe? Sério. Caraca. Sério. Felipe tem uma loja no Paraná. É pai agora, é pai. É pai. Sim, é pai. Não tava sabendo? É pai, se eu não me engano é pai. Eu olhei o Instagram dele aí, acho que sim. Então, tem uma loja no Paraná, tá indo de vento em polpa lá e ligou para que a gente fornecesse para ele alguns produtos lá para a loja dele, para trocar uma ideia para aumentar o negócio dele lá também. Legal. Não, enfim, a história do Felipe ele veio primeira vez, o rapaz saiu lá de Dois Vizinhos, do Paraná, e botou no GPS, e o GPS levou ele na Serra do Corvo Branco. Do Corvo Branco, sem estar asfaltado e transformação a estrada ali com asfalto e a rodovia nova. Desceu a serra. E aí o Filipão desceu a serra, né? Até a serra ali, até em cima da serra de Urubici, tá tranquilo, mas para baixo é meio complicado. E aí o menino me desce a serra com um gol rebaixado. Achando que tava de jipeiro ali. E aí deu Já B.O., ficou. Né? Aí desespero, né, cara? Aí é todo desespero. Liguei pra ele, a primeira palavra que ele disse: socorro! Socorro! Vamos socorrer ele de trator lá na Baixa Serra do Corvo Branco, né, cara? Que loucura. Vamos lá. Filipão. São muitos. Um abraço pro Filipão lá de Pato Branco, Dois Vizinhos, né? Pessoal maravilhoso, são acolhedor da região lá. São muitas histórias, né? Imagina, Chico. Você vê que são representantes, são terceirizados, são indústrias, os representantes da indústria, a KFG como organização, e ali você tem desde a entrada da mercadoria, a separação, a armazenagem, quem faz a venda, quem cuida do faturamento, o pessoal que cuida do controle de qualidade, como é um emaranhado de pessoas, né? Como às vezes aquele produto que é comercializado lá na ponta, que o consumidor
compra para atender a sua necessidade específica, alimenta uma cadeia gigantesca de oportunidades, né? Sim, sim. Olha só, Chico, é muito. Eu estava me lembrando agora que estava falando, né, todo o processo. Cara, ano que vem vai fazer 10 anos do primeiro CD, que foi onde a gente começou ali na nossa casa ali, né? Amanhã. Não, ali na nossa casa ali onde é o ADM hoje ali. Onde é o Sim, mas auditório. quando que vai fazer 10 anos? Não, ano que vem. Ano que vem. Desculpa, eu entendi. Não, errado. ano que vem vai fazer 10 anos, né? Em junho, outubro de 13. Outubro de 2024 vai fazer 10 anos que a gente emitiu a primeira nota ali naquele CD. E o Mário vai fazer 10 anos que vai estar conosco, porque o Mário entrou bem naquela época ali. Cara, e tu vê, esse CD, onde é o auditório, quem já teve o prazer de conhecer a KFG, né? Vim aqui em Tubarão, tá sempre convidado, clientes, amigos aí para receber. Teve um primo meu, que foi o que ajudou a construir, ele falou assim, que a KFG não vai ficar 4 anos aqui. Para falar a verdade, falou 5. A KFG vai ficar 5 anos aqui, e ela ficou lá 4. Né? Então, em maio de 2019, a gente saiu dali e fomos onde começamos a operar no novo CD, né? Então, eu me lembro desse CD, né? Comentando esse assunto, entrei nesse assunto porque algumas coisas dentro do processo da empresa foram difíceis, né? E como é hoje, né? Claro, a empresa era pequena, alguns problemas são pequenos. Hoje algumas situações são um pouco mais complicadas de resolver, mas a gente consegue resolver, né? Tenta pelo menos resolver. E então, ali a gente não tinha um capital assim tão agressivo para construir, né? E a gente pediu oportunidade que as instituições financeiras nos concedessem o crédito. O faturamento era pequeno, o lucro também não era um lucro tão agressivo, a gente não tinha capital, começamos a KFG do zero praticamente, só onde tem um terreno ali, né? E aí o banco veio e deu o aporte, né, o empréstimo para a gente começar. Interessante. Cara, e ali foi, né? Ali foi. Você vê, né? Como é interessante esse bate-papo, porque você entra num contexto que às vezes os bancos também são julgados, né? Os bancos são muito julgados, mas Francisco, eu vou te falar que se assim, não é o banco... eu acho que eu tive, não é oportunidade, cara. Eu acho que vai também muito do entendimento da pessoa, da lealdade da pessoa. Só para você ter uma ideia, Francisco, o primeiro empréstimo que eu fui fazer numa instituição financeira, eu fui pegar 50 mil reais. Aí levei os documentos da KFG, tudo lá o que ela pedia, o DRE e tudo mais, levei para pedir 50 mil reais. Cara, ela me aportou, ela me liberou 100 mil reais. Eu disse, não, mas eu quero só 50 mil reais. Não, mas você tem um crédito de 100 mil reais com uma taxa X. Cara, aquela taxa era muito baixa. Foi por isso que eu peguei os 100 mil reais. Uhum. Veja bem como é importante isso. Olha a oportunidade que eu tive ali. Quando você vai para pegar só o valor de 50 mil reais e tu tens uma taxa muito próximo de zero, por um valor mais 50 mil reais a mais, um valor bem maior, é um plus a mais. Poxa vida, por que eu não vou pegar um capital desse? Eu não vou deixar passar? Não vou deixar passar. Eu peguei aquele capital, o Gustavo estava comigo e disse, não, me chamou, pai, vamos pegar isso aqui porque isso aqui é importante, tem uma taxa muito próxima de zero, muito baixa. Então, assim, veja bem, teve alguém que lá atrás confiou também, porque o que acontece? A KFG naquela época tinha um faturamento pequeno. Eu fui também para pegar um montante pequeno. Só que a instituição financeira, ela, poxa vida, essas pessoas são corretas. Traz tudo alinhado, tem a documentação aqui alinhada, a tributação tudo certo, tudo DRE correto. Cara, vou emprestar. Fechou. E ali em diante começou a vir montantes maior, com taxas baixas, e hoje a KFG está evoluindo com seu capital próprio, né, praticamente muitos valores, né, parte dela. Então é isso, cara, a gente vem crescendo, graças a Deus, com o entendimento de todos em volta, né, fornecedores, instituição e tudo mais, né, cara, a gente cresce com solidez. Com solidez. Seu Angelino, o senhor como um empresário que começou pequeno, passou por todas as etapas do processo. Para quem nos ouve hoje, tem o seu comércio ou pensa em empreender. Nessa caminhada de Angelino, nessa caminhada de KFG Distribuidora e ter passado por todos esses processos, o que é importante?
Francisco, eu vou te falar assim para você e para o Fernando também aqui, que olha só, que é importante. Quando você começa o teu negócio, você tem que primeiro começar onde? Começa em casa. Mas começar em casa? Sim, em casa que eu digo é no seu bairro. Começa próximo de você. Aí você começa próximo da sua casa, vai num bairro, na sua cidade, no seu estado, e você vai estendendo. E é isso que a gente começou. Começou com uma indústria, com 2 indústrias, 3 indústrias, várias indústrias, e foi crescendo. Foi Passo a passo. passo a passo. Eu lembro, Francisco, quando eu comecei, e tenho isso na minha mente, que um cliente, quando eu fui oferecer para ele os produtos, que na época era só praticamente chás, ele disse para comprador dele assim, diga para esse cidadão não visitar mais, que não trabalha com esse produto aí. Esse produto não leva, não vai vender. Esse produto não procede. Entendeu? Hoje, ele é um dos melhores clientes meu. Um dos seus melhores clientes. Veja bem, lá atrás ele não acreditava, mas eu acreditei no produto. E eu fui persistente, ofereci para ele, hoje ele é um dos meus melhores clientes. Então veja bem quanto é importante você ter persistência e foco. Né? Com Tu certeza. não pode vacilar, cara. Persistência, foco e seguir o passo a passo. Passo a passo. Né? Paciência, né? Paciência. Tá certo. Você, Fernando, 14 anos de KFG, à frente aí do departamento comercial, toda essa história, eu acho que desbravar sempre foi uma das suas competências, assim como todo diretor comercial, né? O cara que está na linha de frente é o primeiro a tomar a pancada de cima e o primeiro a tomar a pancada de baixo, né? Ainda mais quando entra o tributário, o financeiro, né? Vai longe, vai longe. Nesses 14 anos, qual o momento, foram alguns, né? Mas qual o momento mais difícil? Cara, o mais difícil foi agora na pandemia, né? Quando estourou a pandemia foi o mais difícil, assim, né? Porque tu não sabia como, pelo menos a gente não sabia, né? Eu não sabia como resolver a situação de algo que era importante para a KFG, né? Então, o que era mais importante? Era a gente estar na rua, né? E ter o contato, ter a compra, tudo fechado, como é que a gente poderia pagar comissões, salários, sem que a máquina girasse. E não podia fazer nada, você tinha que estar fechado. Aí envolveu todo aquele processo de vinda dos Estados Unidos, quando a gente estava lá, né, fechando tudo, o mundo fechando, nós lá, a empresa aqui. Pegamos o aeroporto de madrugada em São Paulo, fechado, não tinha nada para comer, Francisco. Não tinha nada para comer, então, com as crianças, né? Então, assim, foi um negócio bem difícil. Aí chega aqui, você tinha que estar 15 dias isolado, né? Você não podia sair para a rua. Então, foi algo bem difícil, assim, e que a gente teve que tomar algumas decisões fortes, você bater no peito e tomar decisões realmente para poder virar, né? Mas imagina, né, a responsabilidade, né, Fernando e Angelino? Você tem um negócio aberto, como a gente já colocou aqui, 300 famílias que sobrevivem do negócio, e aí é onde o empresário tem que pensar mesmo, né? Como é que eu vou pagar meu fornecedor? Como é que eu vou pagar meu funcionário? Qual é a extensão, qual é o impacto que eu vou receber se eu não posso fazer o quê? Vender, se eu não tenho contato com as pessoas, se eu estou praticamente impedido de trabalhar. Então, a gente viveu isso junto com vocês, né? É verdade, com certeza, vivemos juntos. Né? Mais Mas uma história, né? Mais uma, mas eu entendo assim perfeitamente, estando ao lado de vocês também, né? O quanto a responsabilidade do empresário, né? Muitas vezes o funcionário ele não consegue observar isso e, dadas as suas limitações, muitas vezes, mas quando a corda aperta, quem assina o cheque é que tu vê, né, Chico, tem que ali gerar solução, naqueles né? dias ali de avanço da pandemia, que ninguém poderia sair para a rua, né, isolamento total, a gente, como é que a única, o que se pedia no mercado era máscara e álcool gel, né, a galera só queria, o pessoal aí só queria máscara e álcool gel. Cara, e foi uma luta constante atrás de álcool gel naquela época, porque não tinha, né? E quando a gente recebeu a nossa primeira carga, né, Chico, a gente conversamos com nossos coordenadores, com a equipe de comercial, como que nós íamos atender o cliente, né? O nosso cliente. Como que nós iríamos atender o nosso cliente? Porque dentro da carteira tem clientes com potenciais diversificados. E naquele dia ali a gente pensou em atender todos os clientes, né? Fracionar, né? Atender todos porque era importante, como era uma questão de saúde mundial,
Chegou, Fernando, lembra que chegou 200, Francisco? Chegou 200 mil unidades de álcool gel e teve um cliente, até para relatar isso, que ele queria 20 mil unidades. Aí liga para o Angelino lá e diz que eu quero 20 mil unidades. Aí eu falei para o meu coordenador, disse, cara, é o seguinte, a gente vai fracionar para todos. A gente tem que dividir o máximo da oportunidade para todos. Para chegar nos pontos de venda. E até hoje ele ficou chateado comigo, eu não compro da KFG, cara. Mas pensa bem, né, Sr. Gino? A responsabilidade ali, ela vai além do negócio. Sim. Porque a matéria-prima era escassa e o senhor teve que tomar uma atitude em relação ao quê? Eu preciso, como operador logístico, estender a oportunidade do produto ao maior número de pessoas possíveis, né? Do que concentrar num momento de pandemia. É um momento de calamidade, né, cara? Só, e a gente tem que ter um entendimento com o ser humano, né? Nessa época lá, eu disse, cara, eu não vou fornecer 20 mil unidades para um lojista só. Com esses 20 mil unidades, eu posso acionar aí para mais 15 ou 20. E aí o ponto de venda, né? A intenção era atender mais pontos de venda possível, porque era uma questão de calamidade. Ninguém tinha, né? Então, cara, vamos dividir isso aí. Vamos dividir para que mais pessoas tenham acesso, né? E deu certo, a gente abasteceu bastante lojas, né? Naquela época ali de falta de máscara e luvas. A gente, é mérito do Fernando e de você também, Francisco, que vocês dois foram de atrás, né? E conseguiram buscar fornecedores e a gente chegou até a buscar mercadoria no ponto de venda, porque não tinha caminhão, não rodava muito. Poucos caminhões rodavam, enfim, a gente tinha caminhão aqui, a gente buscou também, foi até algumas indústrias buscar essa mercadoria. Lembro que chegou 200 mil unidades, olha só como é importante. Chegou 200 mil unidades de álcool gel, durou 2 horas no estoque. Sim. Né? Olha a velocidade disso tudo. Loucura, e a gente né? vamos faturar e vamos dispensar porque é de extrema necessidade, né? Com certeza. Isso aí. Seu Angelino, Fernando, dois monstros aí, tanto quanto empresário, mas principalmente como vendedores, né? São a essência da gente é a vendas e pessoas, e o resto vai se complementando. Chegamos ao inverno. Sim. Uma época do ano onde muda-se um pouco o foco dos produtos. Já estou ficando com frio, Francisco. Falou no inverno, já estou gelado aqui. Vou tomar um cafezinho quentinho aqui para aquecer esse coração aqui, né, Francisco? Aquecer o coração do Angelino, o coração da KFG e as vendas. Eu até ia fazer uma piada que o senhor tem mais frio mais em cabelo, cima, mas cabelo. Vou deixar quieto, o senhor continua sendo meu chefe. Então, o que vocês, com toda essa bagagem, conhecimento de indústria, conhecimento de lojista, ponto de venda, pessoas, consumo, para quem está nos assistindo, que tem loja, que tem comércio, ou que é empreendedor individual, ou que faz uma venda porta a porta, vocês como profissionais de venda, como se preparar para o inverno? Tem que fazer alguma coisa diferente? Não, tem que... Tem que fazer, né, Chico? Tem que fazer. E quem está nos assistindo aí, fiquem ligados, né? Fiquem ligados, que agora é dia 1º de junho, entra a primeira campanha de inverno KFG 2023, nossa primeira campanha, que nessa campanha nós estaremos ajudando você, lojista, nosso cliente, a tracionar suas vendas neste inverno, né? A quem é cliente da KFG, essa novidade que o Fernando acaba de trazer para nós, mas para você que é espectador e que não tem um comércio ligado a essa empresa, fica ligado também, porque você vai ter aqui vários insights de empreendedorismo, às vezes vai sair uma ideia daqui, né? Vai sair muito conhecimento, nós vamos estar conversando ao longo dos programas aqui com pessoas que têm suas histórias, que empreenderam. Francisco, eu vou te falar um negócio, Francisco, que agora que você falou do inverno, a campanha de inverno da KFG, o que o lojista deve fazer? Aquecer sua loja. Mas como, senhor Angelino, aquecer sua loja de que forma? Botar fogo na minha loja? Não. É verdade, Francisco, aquece sua loja. Com aquecedor? Também aquecedor. Se tiver muito frio, aquece com aquecedor. Mas coloca produtos, cara. Não fala muito não, porque isso é uma campanha de inverno e a gente tem que deixar o pessoal vir aqui dia 1º de junho. Perfeito, olha só. Vem aqui que vocês vão saber mais como aquecer a sua loja e o seu negócio. Dia 1º a gente vai fazer um programa voltado especificamente a essa campanha. Os lojistas, o Farma, Canal Verde e o varejo podem aquecer suas lojas. De que forma? Quem é que vai vir aqui, Fernando? Não, vai vir aqui alguns fornecedores, né, Chico? Vai vir alguns fornecedores, alguns representantes, alguns profissionais do mercado. Claro. Para estar dando essas dicas aí. Mas a gente não vai falar muito agora, eu vou deixar o Chico conversar e conduzir, para a gente não dar tanto spoiler aí, né? Tá certo. Eu sei que a empresa aí preparou
grandes promoções. E para você também que nos assiste, às vezes você pode ter uma ideia de como fomentar aí o seu negócio ou ter uma ideia criativa, também acompanhando a gente aqui. Já aproveita, deixa o like, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque o que a gente precisa também é movimentar esse país, é gerar recursos, gerar oportunidade e, como já diz o tema do nosso Startcast, tudo são pessoas, né? Me diga, Fernando, um produto dentro do ramo de vocês, do segmento de vocês, para inverno. Um produto? Um produto para focar agora no inverno. Extrato de própolis. Extrato de própolis. Bastante gripe e todo mundo usa. Seu Angelino. Para imunidade. Imunidade. Claro. Produto para imunidade. Um Imuniforce. Uma coisa que para você ter na sua vida. Vitamina D. Vitamina D. Vitamina C. Perfeito. Então, são coisas que você tem que tomar no dia a dia, né, Francisco? Tem que estar no... Ô Chico, mas deixa eu te contar essa história desse catálogo Esse aí. catálogo é, Francisco. Do... Esse catálogo é bonito, hein, Francisco? Esse aí é o segundo bonito. catálogo, né, cara? Sabe que esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Sabe que quando eu entrei era justamente nesse catálogo, que era o KAFG. Sabe como é que chamava? KGB. CAFG. 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 Não sabia muito como é que... O mercado a pronúncia estava muito... O A estava cacofônico, né? Acho que é isso, né, Aí Francisco? resolveram tirar o senhor, né? Tiraram o Angelino fora. Que é... Que é K? Kátia, que é K mais A, né? Kátia é... Kátia é minha mãe. Mãe, esposa do seu Angelino. Excelentíssima esposa, dona Cátia. Mas ela não tem culpa, né, seu Angelino? Filha da dona Ada. Não tem. Pessoa maravilhosa, dona Cátia. O A, o seu Angelino, né? Seu Mas Angelino. aí agora não, eu, o Fernando, eu e o Gustavo. E o Gustavo. É isso aí. Sério. É sempre a sequência, né? Fernando e Gustavo, né? Olha, se tiver, acho que deve ter algum item dentro dessa pasta aí que tem cadastro ainda, cara. Eu não sei, tem que dar uma olhada depois. Tem. Já vi aqui, já tem. Nossa, a FG tem parcerias aí desde A outra o início, pasta, né? essa aí foi a 14, segunda. A né? terceira pasta era muito grossa, né, Francisco? E hoje eu tô com dor no braço esquerdo porque a pasta era muito pesada. Pesava uns 20 quilos, acho, né, Francisco? A pasta eu lembro que ela pesava 8, quase 9 quilos. Não era 20, mas quase 10 quilos, Quase então. 9 quilos ela 9 pesava. quilos. Tanto que eu sabia que era o representante da KFG, porque o cara já vinha assim, Já tá meio de lado. vinha meio de lado. Aí depois veio um pouco mais de tecnologia, aí a gente pegou os Palm Tops. Palm, exatamente. Pegou os tablet. digital. Ô, Chico, deixa eu te contar. Ô, Chico, tu chegou na KFG, né? Quando tava bem em construção, não tava? Tu pegou uma parte de construir, não tava? Sim. Aquele cara com Pô, como é que é o nome daquela máquina? Como é que é o nome daquela máquina que quebra a parede? Não, britadeira ela faz a... E a martelete, acho que o martelete, acho que é isso aí. Chegou lá e tu sentava e o cara tava lá com aquele martelete tudo, quebrando o piso lá, né? Foi. Aí eu me lembro uma vez que a gente chegou, na verdade o São Angelino lá em 2017 foi fazer uma viagem, aí ele e a minha mãe, aí foi fazer uma viagem, aí quando ele chegou, eu e o Gustavo nós já tinha comprado os terrenos de trás e já tava botando os containers. E era 3 containers, virou em 11. Virou em 11. Jesus amado, né, Francisco? Que loucura, né? Que hoje evolução. é ADM novo, Que né, evolução. E hoje é o ADM novo, tá lá. Que evolução, né? E olha o comentário de pessoas que vão nos visitar, Francisco. Né? Que coisa mais linda esse administrativo de vocês. Que organização, que empresa limpa, que empresa organizada. Olha só. Ela começou pequena, organizada. E cresceu organizada. Isso é importante. E não perdeu o perfil dela. Não perdeu o timing de ser uma empresa organizada. Se não organizar, não cresce, né? Se não organizar, não cresce. Não cresce. Aí tu cresce, desorganiza. Aí tem um coordenador nosso, Francisco, crescer de novo. que ele costuma dizer para mim, né? Falava para mim sempre assim: Angelina, a KFG já mudou mais de 1000 vezes. Eu digo que vai mudar muito mais de 1000 vezes para melhor. Entendeu? A KFG só muda toda hora, mas na evolução mudando para melhor, né, Francisco? Então é isso que é importante. Fernando? Isso aí. Fernando que sabe disso aí, cara. Ixi. A gente muda todo instante, cara. Na verdade a gente tem um processo de adaptação, né, Chico? A gente conversa bastante. Uma das coisas mais legais que eu posso dizer e comentar, talvez é um pouco do meu perfil, eu busquei isso, conduzir a isso, né? Mas ao mesmo tempo não faço sozinho, né? Foi sempre a cumplicidade que eu e o Francisco tivemos para tocar o comercial, juntamente, que não posso esquecer do Diego também, tá junto nessa história.
de a gente poder se entender e sempre estar pontuando aonde fica desconfortável para um pro outro, né, Chico? Onde aquilo, cara, para mim isso aqui, não, até te entendo, e a gente sempre chegou numa conclusão. Nunca tivemos um ranço que pudesse... ranço às vezes a gente tem, né, Chico? Normal, né? Mas, uns 10 minutinhos, né? mas a gente sempre chega numa conclusão, né? A gente tem uma visão muito grande do objetivo maior, né? A gente tem uma responsabilidade imensa e estamos aqui, não nos enxergamos, e eu posso estender isso a vocês também, né? Não nos enxergamos nem como o início nem como o final da cadeia, mas sim como os intermediadores, né? Então, uma responsabilidade muito grande. O negócio é trabalhar correto, né, Francisco? Eu sempre que recebo as pessoas que são contratadas para estar na KFG, Francisco, e eu que realmente eles levam para fazer a apresentação lá na empresa, né, para fazer a integração, e a maioria deles passa na minha sala. E aí eu digo para a pessoa que está chegando na minha empresa, pergunto de onde ela está vindo, de onde ela veio, onde ela trabalhou, enfim, a idade que ela tem, o que ela gostaria de fazer na KFG, enfim, e vou evoluindo nesse assunto. Aí no final eu digo para ela sempre assim, ó, Francisco, aqui na KFG é uma empresa tão correta, que a gente faz a coisa tão bem feita, que até hoje, né, hoje é dia 19? 18 dias hoje, Francisco? Hoje é dia... 18, 19, enfim. Hoje é dia 19. Nós sempre, a KFG nunca paga no quarto dia útil nem no sexto dia útil. Ela paga no quinto dia útil. A gente nunca pagou uma folha de pagamento atrasado. Pelo contrário, algumas vezes a gente antecipou. Pela organização. E aí eu continuo no bate-papo com a pessoa que está chegando ali na integração e digo assim, cara, é o seguinte, você assinou um contrato aqui para trabalhar com a KFG por, sei lá, por um ano, por um mês, uma semana, um ano, 2 anos, ou mais, ou 10 anos. Maravilha. Só que nós vamos fazer um acordo aqui de ser humano. Quando você, se por um dia, por acaso, um dia você encerrar o contrato com a KFG, o contrato se encerra por aqui, mas a nossa amizade não encerra. Entendeu? E é isso que eu falo e costumo dizer sempre, né, cara? A minha aproximação das pessoas que circularam dentro da KFG por um período curto ou longo, nunca se encerrou a amizade. E não vai encerrar. Por quê? Porque a transparência, Francisco. Quando tem transparência, a coisa acontece e se forma a lei. Encerrou o contrato, foi para uma outra empresa, maravilha, mas, meu irmão, como é que está, meu querido? Seu Angelino, que bom trabalhar com o senhor, como é que está lá, tudo bem? Então é isso. Me sinto feliz de ver as pessoas crescendo quando sai da KFG. E crescendo também dentro da KFG. Então isso é importante, a gente está ali junto com as pessoas, sempre desejando o bem para ela. Sempre desejar o bem. Para quem trabalha na KFG, para um cliente, para um fornecedor, para uma pessoa que passou pela KFG, uma pessoa que fez uma prestação de serviço na KFG. Todo mundo tem Olha a evolução disso, cara. Lógico. Todo mundo teve, né? Lógico. Enfim. E aí, Chico, o que tu me conta mais aí? Agora, para te contar, Fernando, para nós encerrar, o nosso bate-papo já caminha para o final. Eu lembro muito bem de quando a gente teve uma virada, e não posso também deixar de trazer uma pessoa aqui nesse contexto. Para mim é muito fácil falar de KFG, a maioria das histórias que estão aqui ou participei ou já estava lá, passou. Né? Mas uma coisa que me marcou muito também lá atrás, surgindo lá no nosso início, eu 11 anos praticamente de casa, é que o senhor vai lembrar, ligava para a empresa, atendia uma pessoa chamada Marilene, ainda 14 anos de casa, quantas pessoas são importantes, e você pode perceber num bate-papo, né, que por isso que nós trazemos muito forte na logomarca do podcast Tudo São Pessoas, porque toda a nossa conversa aqui envolve sempre pessoas, a resiliência, o comprometimento, né, o tratar bem as pessoas, o receber bem o fornecedor, o entendimento, Francisco. O entendimento de quando o senhor traz de que eu tive que no momento de pandemia pensar
realmente na minha função como empresário na sociedade, que era distribuir naquele momento um produto que todo mundo precisava, né? Porque era muito mais cômodo para o senhor ter atendido um cliente com 20 mil unidades, é um frete, é o risco um risco de pagamento menor, né? A operação se torna muito mais enxuta, mas não, peraí, nesse momento eu preciso realmente fazer aquilo que eu me propus como empresário, de que é somar, ajudar, modificar a vida das pessoas e, consequentemente, a nossa vida também, né? Então, a Mari é uma pessoa que teve ali com 14 anos de casa, e eu lembro que eu ligava para ela e falava assim: Mari, eu tenho um pedido para te passar. Um pedido. Um pedido para te passar. Tá bom, Chico. Passava os códigos por telefone, código, descrição do produto, preço, tudo prazo. certinho. E no final vinha a famosa frase da Mari. Próximo. Mas é só um, Mari. Mas vocês lembrar, rapaz, sabe que, Francisco, a primeira colaboradora da parte administrativa está, né, o tempo todo com a KFG, é a mais antiga, eu sou a mais velha da empresa, e o primeiro representante comercial, que é o Everaldo Joinville também. Os dois primeiros que iniciaram comigo estão na empresa até hoje. Tem muitos, com, imagina, 11, 10, 12, 14 anos de casa, são poucas as pessoas que no trajeto, e posso falar com particularidade, as pessoas no trajeto que se desligaram na empresa, se desligaram para um crescimento pessoal ainda maior, né? Ou viraram empresários, abriram seus comércios, negócio, abriram suas próprias distribuidoras. O Felipe, que a gente comentou aqui, né? Felipe mesmo que a gente comentou aqui, entre outros, o Isaac ali, sim, em Lages também, e Luizão, Alfredo Wagner. Alfredo Wagner. Pessoal, muito obrigado. Não poderia ser diferente. O primeiro podcast da KFG, o Startcast, e no tema Tudo São Pessoas, né? Trazer dois empresários aqui que são quem realmente deu início a tudo isso e nos trouxe até a oportunidade de estarmos aqui hoje. Show. Então, obrigado, Francisco. Trago para mim a responsabilidade de agradecê-los em nome de esses 14 anos, em nome de todas essas pessoas que passaram pela KFG, direto e indiretamente. Muito obrigado, é um prazer conversar com vocês hoje. Show de bola. A gente agradece, né? A gente agradece. Obrigado também, Francisco. Obrigado aos nossos colaboradores da KFG, nossos coordenadores, nossa equipe comercial, nossos clientes, nossos fornecedores, as empresas terceirizadas que fazem com que também o grupo KFG se fortalece muito mais, né? Então, muito obrigado pela colaboração de todos. Gratidão. Isso aí, quero mandar um abraço, deixar um abraço aí para Camila, para o Augusto, que logo vai estar vendo aí o podcast. E também por vocês, né, por acreditar, né, Chico? A gente chegou aqui para gravar, aí nós botamos na cabeça o que a gente... que nós estamos inventando aí, né? Mas é assim mesmo. Mas é assim, a gente chegou aqui assim, né? Tentando trazer novidade, claro, podcast não é uma novidade dentro do mercado brasileiro, mas é uma novidade dentro do nosso canal, dentro daquilo que é a nossa realidade, dentro do nosso convívio, né? Perfeito. E as pessoas que estão convidadas a nos assistir são pessoas que queiram realmente ou ouvir histórias de empreendedores, ou, como eu disse no início, abrir seu próprio negócio, ou melhorar como profissional. Às vezes você adquirir eu chamo por osmose, né? Adquirir conhecimento, isso agrega na sua vida com certeza, né? Desde um detalhe de uma palavra bem colocada, às vezes dá hoje tá tudo em inglês, né? Que pode acabar aí mudando seu mindset ou te trazendo aí uma boa ideia. Ô Chico, só uma última coisa. Para quem não sabe, o Chico ele é fissurado por caminhão, carreta e tudo mais, né? Não só caminhão, né? Fenemê. Enfim, Fenemê com ele mesmo. E para quem não sabe, o Chico tem uma tatuagem, algo que faz parte da vida dele, que é uma tatuagem da Scania na perna direita. E a galera quer saber, Chico, o Juliano quer saber se tu vai tatuar a Volvo na perna esquerda. Porque ele disse que aí não faz sentido tu não ter a Volvo na outra perna, então, né? cara... E só um detalhe, para quem a gente sai às vezes para pedalar, eu, Chico e o Gustavo, o Chico só pedala
com a perna direita, que é a perna que ele tem tatuado Scania, né, Chico? E quando eu pedalo, boto força na direita, ninguém anda junto. É Scania. Não, que é a Scania. potência. E para responder o nosso parceiro Juliano, você pode dizer para ele que a gente só trabalha com caminhão, trabalha com máquina agrícola, então vou ficar só na Scania, que é a minha paixão. É isso aí. Quem não acha que máquina agrícola que o Chico quer falar é as Volvo, né, Chico? Volvo e uma John piada, Deere. uma brincadeira. Brincadeira, né, Chico? Excelente Brincadeira. máquina também. Show de bola. Beijão então, beijão para todo mundo, beijão pro Augusto, pra Camila, pra Aurora, pro Bento, pra Juliana, pro Um abraço Gustavo. pro Gustavão aí também, que não pôde estar junto aqui, né? Galera, muito obrigado, um abração pra todos. Curte, compartilha, deixa seu comentário. KFG Startcast, tudo são pessoas.